E aí, gente, vamos agora então resolver aqueles exercíciozinhos de equilíbrio em que eu tenho que fazer o momento, né? Aqueles famosos exercícios da gangorra e por aí vai, né? Vamos lá, tem uns bem pesadinhos aqui, hein? Vamos lá. Ó, ao segurar a espada com uma das mãos, como mostra o esquema, um espadachim faz menos esforço para mantê-la na horizontal quando o centro taranã, da espada taranã, estiver de sua mão. Estiver taranã na sua mão. Suponha que a distância entre o esforço do espadachim e o apoio, a distância entre o esforço do espadachim, que é esse aqui, e o apoio é constante. Então essa distância aqui não muda, né? Essa distância aqui não muda. O que muda é aqui onde está aplicado o peso da espada, né? Que é no centro de mantê-la na horizontal quando o centro de gravidade da espada, que é onde está aplicado o peso é aplicado aqui no centro de gravidade, não no centro geométrico. Em geral, costuma ser o mesmo ponto, mas pode ser que não seja. Estiver mais, aí o seguinte, gente, se o peso aqui, ele vai estar uma certa distância aqui do centro de apoio, né? Que é onde a gente vai considerar o momento. E aqui é o momento do espadachim, a distância para o espadachim. Então, quanto maior for a distância do peso da espada até aqui, até o centro de apoio, maior vai ser o momento do peso da espada. Então, o espadachim vai ter que fazer um momento para igualar, para ela ficar em equilíbrio. Então, como eu quero que o espadachim faça menos esforço, né? Ele quer menos esforço do espadachim, então o momento da espada não pode ser muito grande, o peso da espada. Então eu quero que a distância dela seja pequena, né? O menor possível. Então, quanto mais próxima ela tiver do esforço do espadachim, melhor, né? Inclusive, é interessante que ele ponha a mão exatamente em cima do centro de gravidade, ele vai ter um equilíbrio muito melhor. Então a nossa resposta aqui seria a letra A. Considere a figura a seguir, na qual se encontra apresentado um gancho fixado na parede que é submetido a uma força F de intensidade 80 newtons. Então, essa força aqui é 80 newtons. A intensidade da força N, a intensidade em newtons da componente da força F que tende a arrancar o gancho da parede sem entortá-lo, vale. Essa força F, se a gente decompor ela aqui é 60 graus, né? Aqui é 80. Esse aqui vai ser o 80 vezes seno de 60 e esse aqui vai ser o 80 vezes o cosseno de 60. Bom, a componente horizontal ali, que é o 80 vezes cosseno de 60, é a que está puxando ele para arrancar, que é o que a gente quer. A gente quer esse aqui, ó. Essa é a nossa resposta. 80 vezes cosseno de 60, 80 vezes raiz de 3 sobre 2, vezes meio, né? Cosseno de 60 é meio, né? E vai dar 40, né? Essa é a nossa resposta. Beleza? Só que, aí eu quero mostrar para você o seguinte, ó. Essa força 80 vezes 160, que seria 80 vezes raiz de 3 sobre 2, que seria 40 raiz de 3, essa força aqui, na vertical, ela tende a entortar. Sem entortar. A componente da força que tende a entortar, ou seja, faz girar esse negócio assim, que geraria o momento, seria essa força aqui, a componente vertical. Tá? Se liga nisso, eu queria mostrar isso nessa questão. Uma barra de 6 metros de comprimento e de massa desprezível é montada sobre um ponto de apoio O, conforme pode ser visto na figura. Um recipiente cúbico de paredes finas e de massa desprezível com 20 centímetros de aresta é completamente cheio de água e em seguida é colocado preso a um fio. Deixa eu melhorar essa figura pra gente. Com 20 centímetros de aresta é completamente cheio de água, então ele tem 20 centímetros de aresta, esse cubo aqui, completamente cheio de água e em seguida é colocado um fio em sua extremidade. A intensidade da força F em newtons aplicada na extremidade da barra para manter em equilíbrio todo o conjunto. Modo da gravidade 10. Densidade da água 1 grama por centímetro cúbico e o fio que... Beleza. Então, esse cara é um cubo. Então, o volume dele é o lado ao cubo. O volume dele vai dar 8.000
centímetros cúbicos. A densidade é 1 grama por centímetro cúbico. 1 grama para cada 1 centímetro cúbico. Então, se são 8.000 centímetros cúbicos, vão ser 8.000 gramas, né? 1 para 1. X vai dar 8.000 gramas, que na verdade 8 quilos, né? Grama para quilo, a gente divide por 1.000. Beleza, e aí? Beleza. Isso aqui vai ter um peso então de 80 newtons. O peso dele que é 80 newtons. Aqui está o centro, o ponto de apoio. A gente faz o momento sempre em relação ao ponto de apoio. Então o momento ali em relação ao ponto de apoio vai ter essas duas forças, essa aqui e essa aqui. Porque a normal que é feita aqui, o momento dela é 0. Então o momento aqui da força de apoio, vamos fazer aqui embaixo. O momento da força no ponto de apoio aqui. Essa força F, ela está fazendo girar no sentido anti-horário. Eu considero anti-horário negativo, então vai ser menos força F, que eu não sei, vezes a distância, que é 2. Essa força P aqui, ela está fazendo girar no sentido horário. Então, o momento dela é positivo, então vai ficar 80 vezes a distância, que é 4. 80 vezes 4. Se está em equilíbrio, o momento é 0, então menos 2F mais 320. Jogo 2F para cá, 2F é igual a 320. O F vai ser 320 dividido por 2, que dá 160 newtons. Era assim que a gente fazia essa questão aqui. Beleza? Questãozinha bem interessante, bem comum de cair. A gangorra. Então, é aquela história, né? Você estava brincando de gangorra, o que você fazia? Você jogava o corpo para trás, na hora que você joga o corpo para trás, você aumenta a distância sua em relação ao eixo de giro ali. Você aumenta o momento e deixar o seu amigo preso lá em cima, né? Super maldoso você, né? Muito bem. Vamos lá. De novo, mais um da gangorra. Beleza, e aí? E é o seguinte, vamos lá. O que acontece? Uma barra AB rígida e homogênea medindo 50 centímetros de comprimento e pesando 20 newtons. Opa! Olha só uma coisa aqui. Aqui, eu esqueci de comentar isso aqui com vocês. A barra tem massa desprezível, então eu desconsiderei o peso da barra nessa aqui. Vocês viram que eu não coloquei o peso da barra nessa aqui. Nessa aqui agora, a barra tem 20 newtons de peso, né? Então, beleza. Tudo mede 50, então tudo aqui mede 50. Isso aqui é bem parecido com o exercício que a gente resolveu, né? Até os valores, né? 50 centímetros aqui, a barra pesa 20, a barra vai estar no meio aqui, a barra vai estar a 25 centímetros aqui. Beleza, vamos lá, vamos vendo. O apoio aplicado no ponto O da barra está a 10 centímetros de ar. É igualzinho a questão que a gente fez, né? Gente, deixa eu aumentar esse desenho. Então, olha só, gente. Aqui está o desenho, ó. Então, aqui é 10 centímetros. Então, aqui é 10 centímetros. A barra o peso da barra está aqui a 25 centímetros, que ela está no meio da barra. A barra toda tem 50 centímetros. O Q1 vale 50 newtons, então isso aqui vale 50 newtons. O peso da barra está aqui, o peso da barra são 20 newtons. E ele falou que o Q2 vale 10 newtons, então o Q2 vale 10 newtons. A distância em centímetros entre a extremidade B e o ponto C é essa distância que ele quer aqui de novo, x. Tá, beleza, gente. Aqui a distância do centro até aqui é 20, é 15 centímetros, até o peso da barra é 20. E o que acontece, gente? Eu quero saber a distância daqui até aqui. Bom, eu sei que daqui até aqui aliás, daqui até o final era 50. Como eu estou fazendo daqui, eu tirei aqui esses 10, né? Então aqui é 40. E como eu vou tirar esse pedacinho aqui, isso aqui vai ser 40 menos o x. Igualzinho a gente tinha feito, né? Então agora eu vou fazer o momento em relação ao ponto O, então vai ser 50. Vai fazer girar assim. Vai girar no sentido anti-horário, então 50 vai ficar negativo. Menos 50 vezes 10. Mais, esse aqui vai fazendo girar no sentido horário, então vai ficar mais 20
vezes a distância aqui até o O é 15, e esse aqui é 10, vezes a distância aqui, que é 40 menos x. Esse momento todo vai ser igual a zero, porque vai estar em equilíbrio. Então, menos 500, mais 300, mais 400, menos 10x, igual a zero. Menos 500 mais 300 dá menos 200, mais 400 dá 200, menos 10x, igual a zero. Aqui é isso mesmo, né? Isso aqui deu 700, isso, certinho. Então, 10x igual a 200, o x vai ser 200 dividido por 10, o x vai ser 20. Essa é a nossa resposta. Beleza? Beleza, gente. Questãozinha mais pesada, mas é igualzinha que a gente tinha feito antes, né? Vamos lá. Dois garotos decidem brincar de gangorra usando uma prancha de madeira de massa igual a 30 kg. Então, o peso da barra é 30 vezes 10, 300 newtons, a 4 metros e 4 metros de comprimento. Então, o tamanho da barra toda é 4 metros, conforme mostra a figura. Sabendo que um do garoto tem 60 e o outro tem 10, então esse aqui, o peso dele é 100 newtons, e o peso desse aqui, que é o maior, 600 newtons. Qual a distância em metros do apoio à extremidade que está o garoto de maior massa? Ou seja, ele quer saber esse valor aqui, x. Tá? Então, eu vou fazer um momento em relação a esse ponto, vou chamar esse ponto de O. Essa força aqui, inclusive, eu tenho o peso da barra, que é 300 newtons aqui no meio. Tá? Essa distância aqui, ó, presta atenção, tudo aqui vale 2, que é metade do tamanho da barra. Esse pedacinho vai ser o 2, que é o total, menos o x. Tá? Então, a distância aqui do centro até o peso da barra vale 2 menos x. Tá? Isso aqui era a parte mais difícil da questão, é você entender isso. Então, aqui, 100, agora eu vou fazer um momento. Tem um momento desse aqui, 100. A distância que ele está ao ponto de apoio, ao O, é de quanto? É de esse pedacinho aqui vale 2, e esse pedaço daqui até aqui vale 2 menos x. Então, a distância dele vai ser 2 mais 2 menos x, ou seja, vai ser 4 menos x. Porque também é mais fácil de ver aqui, né? Se a barra toda valia 4, eu vim até aqui, vai ser o total menos esse x aqui, vai ser 4 menos x. Então, é 100. Agora, esse cara está fazendo girar no sentido anti-horário, então o momento dele é negativo. O peso da barra também está fazendo girar no sentido anti-horário, então vai ser negativo também, 300 vezes 2 menos x. E esse cara aqui, esses 600 newtons, ele vai ser positivo, vai estar girando no sentido horário, vezes a distância dele ao ponto é x. O momento tem que ser zero para estar em equilíbrio. Então, fica menos 400 mais 100x. Gente, aqui vai ficar complicado de fazer aqui. Vai ficar menos 400 mais 100x, menos 600 mais 300x, mais 600x, igual a zero. Então, deu 100x mais 300x mais 600x dá 1000x. Menos 400 menos 600 dá menos 1000, igual a zero. Então, o x acabou dando igual a 1, né? Resolvendo essa equação. Então, a distância seria 1. Beleza? Vamos seguindo, então, pessoal. Dois garotos de massa 40 e 35. Então, esse aqui tem peso 400 newtons. Esse cara aqui tem peso 350 newtons. Em uma gangorra de 2 metros de comprimento, para brincar, os dois se encontram à mesma distância do centro de massa do apoio da gangorra. Então, gente, o peso da barra está aplicado aqui. Então, o peso da barra, junto com a normal, o peso da barra está para cá, a normal está para cá. A normal, gente, vai ser maior que o peso da barra, tá? A normal está aqui, aqui está o peso da barra. Porque a normal ela vai ser igual ao 350 mais o peso da barra mais o 400, tá? Então, como o peso da barra está aplicado aqui, ele não vai entrar no momento, tá? Porque a distância dele em relação ao momento vai ser zero. E tem esse saco de areia com força de 100 newtons aqui, para baixo, porque o peso do saco de areia é 10. Ele quer saber essa distância aqui, x, tá? Então, beleza. A gangorra tem 2 metros de comprimento, né? Então, essa distância aqui é 1 metro. Essa distância aqui é 1 metro. Vou fazer um momento em relação a esse ponto O.
Esse 350, o momento dele vai ser negativo, então vai ser menos 350 vezes a distância, que é 1. O saco de areia também vai ser um momento negativo, menos 100, que é a força, que é o 100, peso dele, vezes a distância, que é o x, que eu quero saber, mais o momento desse cara aqui vai ser positivo, então vai ser mais 400, que é a força, vezes a distância, que é 1, tudo isso igual a 0. Então deu menos 350, menos 100x mais 400, menos 350 mais 400 dá 50, menos 100x igual a 0, então 100x igual a 50, o x vai dar 50 dividido por 100, que dá 0,5 metros. Essa é a nossa resposta. Letra D, beleza? Questão mais difícil que a gente tem aqui hoje, acredito que seja essa, tá? Uma barra rígida, homogênea, uniforme homogênea, pesando 700 N. Gente, o peso da barra está no meio dela. Quando eu falo no meio dela, é no meio tanto na horizontal quanto na vertical. Então, se essa barra aqui, ele fala que de A para B, a distância é 8 metros. Então, a distância que ele vai estar aqui na vertical vai ser de 4 metros. E, tá? É a distância, a mesma distância. Quando está no meio da barra, é metade da distância na vertical e metade da distância na horizontal. A outra extremidade, ali tem no ponto C, que está ligado segundo uma reta horizontal, no ponto D, outra parede. Então tem essa tração aqui, ó. Tem a tração. Então tem o peso, tem a tração, e a distância BC vale 6. A intensidade da tração vale. Gente, eu vou pegar essa barra aqui, ó, vou equilibrar ela para vocês verem. Eu tenho o peso aqui, 720. Gente, agora vai ter que ter muita maldade, tá? Presta bem atenção. 720 e tem a tração aqui. Primeira maldade, fazer o momento em relação ao ponto A. Então, em relação ao ponto A, gente, tem uma força aqui no ponto A, que é uma força que vai estar assim, ó. Uma força aqui. Só que como a gente vai fazer o momento em relação ao ponto A, essa força aí vai ter momento zero. Então, o momento ali vai ser simplesmente o momento dessa força de 720 e dessa força de tração aqui. Só. Essas duas forças. O momento, a força aqui é 720. Agora, qual é a distância que eu vou usar dessa força? É a parte mais difícil. Muita gente às vezes fica tentando decompor a força, tentando fazer um monte de coisa. Eu já vi gente chegar para mim falando que estava fazendo aula particular, o professor não conseguiu fazer essa questão. Por que não consegue resolver? Porque não pensa na maneira mais simples dessa parte. Presta atenção, se a força é vertical, eu vou pegar a distância que eu estou do ponto na horizontal. Então, se essa força aqui é vertical de 720, eu vou pegar a componente que ela está na horizontal do ponto A. Aqui, ó, ela está nessa distância na horizontal e é nessa distância na vertical. Como a força é vertical, eu vou pegar essa força essa distância na horizontal. Ele falou que do B para o C a distância é 6. Então, metade de 6 vai ser 3. Ele vai estar uma distância de 3 na horizontal aqui do ponto A. Tá? Porque a distância do A para o C era 6, como o peso está no metade da barra, vai ser 3. Essa força aqui está fazendo girar no sentido horário, né? Faz a barra girar assim. Então ela vai ficar com momento positivo. E a tração? A tração está fazendo girar assim, ó, vai fazer girar assim, no sentido anti-horário. Então o momento da tração ele vai ser negativo. E ele vai ser negativo, a força é a tração, que eu quero saber, vezes, se a tração é uma força horizontal, eu quero saber a distância que eu estou na vertical do ponto A. E a tração está sendo aplicada a uma distância de 8 metros na vertical em relação ao ponto A. Então aqui vai ser 8. Então o momento tem que ser zero para estar em equilíbrio. Então 720 vezes 3 menos 8t igual a zero. Vou jogar o 8t para o outro lado, fica 8t igual a 720 vezes 3. Não vou multiplicar o 720 vezes 3, vou passar o 8 dividindo primeiro. Então o t, 720 dividido por 8, vai dar 90 vezes 3, ali deu 270 newtons. Tá? Essa questão ela era bem complicada, mas vejam, a gente já tinha feito uma parecida no ramalho, mas o esquema é sempre esse. Se a força é vertical, eu pego a componente da distância na horizontal. Se a força é horizontal, eu pego a componente da distância na vertical, sempre o contrário. Agora um detalhe, às vezes quem está na horizontal e vertical, aí você olha quem está mais fácil de colocar na horizontal e na vertical, beleza, gente? Esse é o esquema, sempre olhar esses dois aí, quem está na horizontal e vertical, e quem é mais fácil de decompor, se é a força ou se é a distância.
você pode trabalhar com qualquer um dos dois, ver quem que é mais fácil de decompor. E usa o outro do jeito que tá, às vezes o outro é difícil de decompor. Beleza, gente? Então, fechou, mas questão bem difícil aqui. Uma barra homogênea apoiada no ponto A, a barra está submetida a uma força peso de igual a 200 newtons, então o peso aqui é 200 newtons, e uma outra força aplicada na extremidade B com módulo de 200 newtons, conforme o desenho. O ponto A está submetido a um momento resultante, newton por metro, igual a. Então eu vou fazer aqui, ó, o ponto A. Então eu vou fazer o momento em relação a A. O momento em relação a A vai ser quanto? A ID vai ser zero, porque está em equilíbrio. Que hora que ele falou que estava em equilíbrio? Vai dar zero, né? Por coincidência. Mas não é obrigação se ele não falar que está em equilíbrio, tá? Então aqui, ó, eu tenho essa força de 200. O momento dela vai ser um momento positivo, está girando sentido horário, 200, vezes a distância 1 dividido por 2, né? Porque está aplicado no meio, menos a força de 100, está fazendo girar no sentido anti-horário, por isso que eu coloquei menos, a força é 100, vezes a distância que é 1. O momento em A vai ser 100 menos 100, que deu zero. Podia não ter dado zero, podia dar um momento. Ed, mas como é que vai dar um momento? Uai, se o negócio estivesse girando, ele ia estar girando. Por exemplo, uma roda gigante, na hora que ela está ligada, girando, o momento dela não é zero. Ela tem que ter um momento para ficar girando. O motor do seu carro, na hora que está girando, tem que ter um momento para ele ficar girando. Tá? Então, nesse caso, deu zero, gente. Pessoal, depois nós vamos fazer uma aula de aprofundamento aqui. Eu vou trazer umas questões do Enem interessantes, tá? Eu vou trazer aquela questão que eu falei com vocês sobre o centro de massa para a gente calcular, beleza? Então, depois nós vamos fazer umas aulas de aprofundamento aqui, hein? O sistema homogêneo a seguir está em equilíbrio, o valor do módulo em newtons da força normal, a força essa aqui, normal, exercida pelo apoio, contra a barra sobre a qual estão dois blocos. Bom, aceleração da gravidade 10, a distância 10 e 4, é o centro de massa de cada apoio, a massa do bloco 2 é 5, então o peso desse aqui é 20 newtons, o peso desse aqui é 50 newtons, o peso da barra é desprezível, então o peso da barra a gente vai considerar como zero. Gente, aí o desavisado vem aqui e fica fazendo momentos, fazendo um monte de coisa, não tem necessidade. A normal, que é a força que tem para cima, ela vai ser igual às forças que estão para baixo, que é o 20 mais o 50, então a normal é 70 newtons. Se te pedir a normal nesse caso, era só fazer somatório das verticais igual a zero. Só que o cara vê gangorra e fica querendo fazer momento. Nem sempre, tá, gente? Cuidado. Os exercícios pegam aquele que já está acostumado aí fazendo tudo no automático. Então vamos lá, vamos mais dois exercícios. Uma esfera homogênea de massa m, considerada um ponto material, é colocada perfeitamente na extremidade de um A de uma barra homogênea de peso igual a 20 newtons e comprimento 80 centímetros. Ele não falou o peso dessa esfera, né? Falou que a barra tem 20 newtons de peso, então aqui está o peso dela, 20 newtons. Se tudo, a barra vai estar a 40 centímetros, né? Vai estar no meio da barra. E isso aqui vai ser, se tudo tem 60, aqui tem mais 20 centímetros. E aqui tem mais 20 centímetros. E aqui tem o peso desse cara. Aqui tem a normal, mas a gente vai fazer um momento em relação ao ponto O, né? Então ele quer saber a massa do M. A única coisa que tem aqui é a barra, né? O peso da barra e o M. Beleza. Então o momento aqui, em relação ao ponto O, vai ser esse peso aqui, P. Como está fazendo girar no sentido anti-horário, vai ser um momento negativo. Vezes a distância, que é 20. E essa força 20 aqui vai gerar um momento positivo. 20 vezes a distância, que é 20. Aqui o momento tem que ser zero para estar em equilíbrio, então menos 20p mais 400. Jogo 20p para cá, fica 20p igual a 400. O P vai ser 400 dividido por 20. O P vai ser 20 newtons. Se o P é igual a 20 newtons, o peso é a massa vezes a gravidade, é igual a 20. A massa vezes 10 é igual a 20. A massa deu 2 quilos. Essa é a resposta deste exercício, 2 quilos. E para a gente finalizar, vamos lá. Em um experimento, um professor levou para a sala de aula um saco de arroz em um pedaço de madeira triangular. Né? Bom, ele propôs que fizesse a medição da massa da barra utilizando esses objetos. Bom,
Então, aqui, gente, eu tenho aqui o peso aqui, 50 newtons. O saco de arroz, 5 quilos, vão ser 50 newtons. O peso da barra, a barra tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tracinhos. Então, o peso dela está no meio aqui. Aqui é o peso da barra. Aqui é um tracinho. Então, fazendo o momento aqui, o 50 está fazendo girar no sentido anti-horário, então vai ser um momento negativo. Qual que é a distância dele? Até o ponto de apoio. 3 tracinhos. Ah, Ed, mas 3 tracinhos representam metros? Não interessa, é 3 unidades de medida. Tá? E o ponto e o peso da barra está aplicado aqui, a uma distância de um tracinho. Então vai ser P vezes 1, o peso está fazendo girar no sentido horário, tudo isso é igual a zero. Então ficou menos 150, mais P é igual a zero, então o peso da barra foi 150 newtons. Ele pediu, foi a massa da barra, peso é massa vezes gravidade, o peso foi 150, a massa vezes 10, a massa vai ser 15 quilos, beleza? Então essa seria a resposta. Fechou, pessoal? Então beleza, depois a gente faz mais exercícios disso, mas é sempre essa questão de fazer o momento em relação ao apoio, tá bom? Até a próxima aula. Beleza, pessoal? Falou!